5 minutos de reflexão no livro de 1 Reis. Nós começamos ontem, fizemos uma leitura introdutória do discurso de despedida do rei Davi para Salomão. E hoje nós refletiremos brevemente sobre o momento em que Salomão pede sabedoria a Deus. Pouca gente lembra que foi em um sonho que Deus fala com Salomão, e diz assim um texto, vou logo direto ao texto, capítulo 3, versículo 5. Versículo 4. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele." Versículo 7. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui é interessante a humildade de Salomão nesse momento que talvez, eu não sei, eu posso imaginar que ele poderia estar um pouco preocupado sobre como seria governar no lugar do seu pai, imaginar a pressão, e também vindo daquele problema familiar em que Adonias queria assumir o trono e deu todo aquele problema, e, enfim, vamos avançar. O versículo 8. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? O tempo não nos permite avaliar ou conjecturar detalhes sobre essa passagem, mas é interessante esse diálogo registrado, sendo que ele foi em um sonho. Muito poderoso, muito interessante. E você sabe que os especialistas falam que o sonho, na verdade, e muitas vezes, ele carrega um conjunto de pensamentos consolidados ao longo do dia, preocupações, seus pensamentos. Então, eu fico imaginando que Salomão já vinha considerando isso, já vinha orando, já vinha pedindo a Deus sabedoria, porque ele tinha consciência de que a responsabilidade dele como chefe de Estado agora, sendo tão jovem, era gigantesca. Então, em um sonho, quando Deus fala com ele, é claro que Deus se comunica ao longo da história da igreja, ele se comunica com o seu povo através de sonhos. Nós temos relatos também de que hoje ainda ele se comunica através de sonhos, mas principalmente através da palavra de Deus. Então, se você lê a palavra de Deus, se você medita, se você busca a sabedoria do alto, haverá um momento, pode ser em sonho, pode ser em um culto, pode ser no lugar secreto, pode ser num devocional desse, vai haver um momento em que Deus vai visitar você. Versículo 10. Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com sabedoria, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei a você o que pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Eu vou finalizar aqui essa leitura porque temos apenas 5 minutos de reflexão. Mas o que eu acho interessante também nessa leitura, antes de iniciar aqui a live, eu estava ouvindo o capítulo 3, é que na sequência nós temos um desafio para a sabedoria de Salomão. Na verdade, na sequência, se eu não me engano, no dia seguinte, ele vai e faz um sacrifício ao Senhor, ou seja, ele vai adorar ao Senhor. O final dessa narrativa mostra que ele percebeu que era um sonho,
Já no dia seguinte, ele vai e apresenta ao Senhor um altar, ou seja, ele faz um sacrifício ao Senhor, ele adora ao Senhor. Então, eu entendo que nesse momento Deus confirma aquilo que ele havia sonhado. Olha que interessante. Só que a narrativa traz também aquele caso das duas prostitutas, cujos filhos, né, estavam em disputa. Um havia morrido, né, você deve lembrar essa história, o outro estava vivo e elas disputavam pela vida daquela criança. E ele pede então uma espada e temos ali aquela história tão famosa da decisão de Salomão. E o final do capítulo 3 me chama a atenção e eu quero finalizar essa reflexão. Só esse versículo aqui já seria aí um sermão. Mas observe, capítulo 3, versículo 28. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão, a decisão sobre aquele bebê, aquela criança. E até eu lembro muito do episódio do Chaves. O Chaves ou era Chapolin Colorado ou X-Pirito, eu não lembro o nome, mas eu lembro muito da minha infância que eu fiquei assim, olha, é a história da Bíblia, e eu já conhecia a história da Bíblia, né? Foi bem interessante. Ou seja, esse evento ele é contado aí nas mais diversas manifestações culturais, né? Porque é muito forte. Então vamos lá. Todo o povo de Israel soube dessa decisão do rei Salomão e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. Uma outra versão, a versão mais tradicional, vai dizer para fazer justiça. Então, veja que interessante. Para que você quer sabedoria? Geralmente, quando eu converso ou prego sobre sabedoria, a maioria das pessoas diz que já pede sabedoria a Deus. Mas eu pergunto para você, para que você pede sabedoria? Será que é para você ignorar o clamor dos injustiçados? Ah, não quero saber, não. Isso aí, esse povo aí que está preso injustamente, esse povo aí dos outros países que estão sendo perseguidos, é assim mesmo, é o fim dos tempos. Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos que, no momento que você pede para que eles orem pela igreja perseguida, é mais fácil você ouvir eles dizerem, mas isso aí é o fim dos tempos, em vez de ouvirmos um comprometimento pela oração. Não, eu vou me comprometer a orar. Eu ouvi um desafio de um pastor, não sei quem foi o pastor, não lembro, que ele dizia assim, comprometa-se a orar por pelo menos um país de uma dessas regiões mais perseguidas, ou seja, em que os cristãos são mais perseguidos no mundo. E olha que interessante, eu falando sobre isso agora, eu lembrei que eu e minha filha nos comprometemos a orar pela Itália, não é um dos países mais perseguidos, mas particularmente eu tenho orado pela Indonésia. Então, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, precisamos pedir sabedoria de Deus para fazer justiça, não para ignorar o clamor dos injustiçados. Então, que Deus nos ajude a termos sabedoria para praticarmos a justiça, para tomarmos decisões, para nos posicionarmos em favor da justiça. Aliás, nós oramos, é mais um tema que a gente pode abordar em algum momento, o Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Mas vem cá, deixa eu te contar um segredo. Deus usa os seus servos e servas para fazer a sua vontade aqui na terra. Mas o que será que acontece se esses servos e servas só estiverem olhando para dentro das quatro paredes, da sua casa, da sua vida, do seu templo, e ignorando o que está acontecendo lá fora? Ignorando que nesse exato momento existem brasileiros injustamente presos. Precisamos orar, precisamos interceder. Temos um pastor que está numa posição de liderança para tomar decisões extremamente delicadas sobre a nossa nação. Você está orando pela vida dele? É o ministro André Mendonça, um servo de Deus, e tantos outros que estão sendo usados por Deus para manifestar a sua justiça em nosso país. Lembre-se, peça sabedoria a Deus para fazer justiça e te convido a seguir o nosso perfil, a seguir o nosso canal aqui também no YouTube. Que Deus te abençoe e abençoe o Brasil em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, uma ótima noite e leiam, escutem aí 1 Reis capítulo 3, é uma bênção e vamos dormir em paz, se Deus quiser. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.